Os espíritos territoriais são teorias de certas correntes. É como eu disse aqui, Sim Jacobs, Edir Macedo, René Terranova, e entre outros. Estou colocando aqui os 3 mais relevantes. Existe até dentro das teorias do César Castellanos, que já foi falado aqui no canal, sobre o G12. O G12 também levanta essa bola. Marcos Witt, que era cantor gospel mexicano, também levanta essa bola dos espíritos territoriais. E inclusive, oração de batalha espiritual, que o René Terranova botou aquela parada de marcha profética, também era levantado, combatendo esses espíritos territoriais. E aí eu fiz muito isso, eu ficava marchando e repreendendo Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Eu fiz muito isso e eu venho, por meio deste vídeo, pedir perdão. Porque eu era ignorante, porque eu era... a luz não estava em mim. Não é essa luz aqui que está apontando aqui no meu rosto, não. É a luz do evangelho, não estava em mim. Aliás, eu sofri muito nessa época, sabe? Não imaginava que eu estava nas trevas, porque vendiam essa ideia de que estávamos na luz. E, gente, quanta catástrofe eu passei de 2001 a 2018. 2017. 2018 já foi tipo o martelo de Satanás na minha vida, onde minha vida praticamente foi toda destruída por essa heresia protestante. Tá bom? Minha vida foi toda destruída por essa heresia protestante. Toda a minha vida. A minha vida inteira foi destruída por essa heresia protestante. É isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Porque eles te prometem vida. Eles prometem para você que está numa situação difícil, eles prometem para você que sua vida vai ser diferente daqui para frente. Mal sabe o pesadelo que você pode se meter. Quantas vezes, quantas famílias dentro da igreja protestante deixam de estarem juntas por causa de um culto, porque eu estou fazendo um serviço para Deus. Quantas igrejas destroem lares por causa de um pensamento desse? Quantas igrejas destroem casamentos com um pensamento que parece ser um pensamento de Deus, mas é um pensamento do demônio? Eu fui vítima disso. Eu tive minha vida completamente destruída pelos protestantes. Completamente destruída. E é uma destruição que começou dos 16 aos 33 anos. Eu fui destruído. Eles só sossegaram quando acabaram completamente com a minha reputação. E mesmo com tudo isso, passando por tudo isso, eu fiz um clamor a Deus. Falei, Senhor, eu quero ser pastor. Eu quero ser um líder de destaque. Mas me permita o seguinte, eu quero largar tudo isso. Tudo isso, porque eu vejo que as portas não se abrem. Eu tive discípulos que são pastores. As portas não se abrem. Deixa eu desistir de tudo isso. Eu não vou estudar nada. Eu não tenho cabeça para estudar. Minha vida está totalmente destruída. Eu quero desistir de ser pastor e ser professor de crianças. Eu quero ser professor de criança. Eu quero ganhar a vida dando aula para criança. Deus respondeu minha oração favoravelmente. Salve Maria Pachamama, que é isso?
Sou foto, vem com essa história de Pachamama, mas vou receber Salve Maria, que Deus abençoe, tá? Deus abençoe, mas, poxa, Pachamama, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Então, eu tive minha vida destruída. E aí, em 2018, eu falei assim, eu quero me tornar católico, né? Depois de um confronto que eu tive primeiro tive com Conde Lopé. Conde Lopé acabou comigo. Mandei mensagem, ele respondeu. Mas ele me detonou. Eu sou grato. Não sou católico, graças a Deus. Eu sou católico, graças a Deus, mas já fui evangélico. Eu tô inclusive, mostrando um lado, estou mostrando um lado que os católicos não conhecem. Eu vi esse vídeo do canal Católicos de Verdade e eu fiquei tentado a mostrar de uma visão de um ex-evangélico. Bem legal, uma coisa bem interessante. Essa conta que fez foi minha filha. Tranquilo, fica de boa, tá bom? Sem julgamentos, tá bom? Então vamos lá. Então, quando eu fiz essa oração, primeiro Deus me respondeu favoravelmente, me tornei professor. Sou professor desde 2019. Não estou falando de professor formado, sou formado desde 2012. Mas eu quebrei com Verônica. Seja bem-vinda, Verônica. Nome abençoado, nome maravilhoso. Carismática católica. Fico feliz por você estar aqui no meu canal. Fico feliz. Se quiser ficar interagindo conosco, conversa. Eu gosto de receber comentários. Então, em 2018, eu estava num movimento chamado Desigrejados, né? Mas depois que eu recebi um confronto primeiro do Conde Lopé, depois do Bernardo Kister, os dois falaram uma coisa que que caiu minha ficha, que era que eu precisava virar católico. Já que eu tinha perdido todas as esperanças na igreja evangélica, né? Todas essas histórias de orixás, não sei o quê, eu tinha ouvido. E eu comecei a pedir que Deus me colocasse uma pessoa que me pudesse levar até a igreja católica. Porque o católico ele não tem um impacto de evangelismo que nem o protestante. O protestante dá de 1.000.000 no católico em questão de evangelismo. Mas é absurdo a diferença. Absurdo. Né? O evangélico, quando quer conquistar um novo convertido, é incrível o esforço que ele faz. E é incrível o esforço que o católico não faz. Então eu orei a Deus para que Deus mandasse uma pessoa para me levar para a igreja católica. Porque ninguém me convidava. Eu não ia sair da minha casa, eu vou entrar como um estranho numa igreja onde todo mundo vai olhar torto para mim. Afinal de contas, eu passei por isso direto em igreja protestante. Porque uma característica da igreja protestante é a panelinha. Tem até um vídeo que fizeram aí, um vídeo que eu vi de um protestante fazendo, como é que um novo convertido ele se converte, entrega a vida para Jesus e ele começa a ver as panelinhas todas formadas. E aí ele não sabe para onde vai. Então é mais ou menos isso. Então eu já estava acostumado com isso e eu achava que a igreja católica ia ser a mesma coisa. Então Deus me colocou uma pessoa, essa pessoa hoje é minha esposa, foi a minha esposa que me levou para a igreja católica, tá? Mas lá da igreja, na primeira missa que eu assisti, eu fechei os olhos, comecei a participar da missa e eu ouvi uma voz dizendo assim: você quer ser meu filho? Você quer ser meu filho? Aí eu abri os olhos para ver de onde que saía essa voz. Meu olho fita em Nossa Senhora. Quando eu vi que era ela, eu comecei a chorar demais. Eu caí numa crise de choro, porque eu tinha crise. Eu já falei isso aqui no canal, que eu tive muitos problemas com minha mãe. Minha mãe é pastora evangélica hoje.
mas eu tive muitos problemas com a minha mãe. Você é católico, seja bem-vindo à Igreja do Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. E desde lá, eu descobri que eu tenho uma mãe. Isso que eu estou falando aqui, para protestantes, é um sacrilégio, porque eu estou sendo idólatra. Ninguém idolatra a própria mãe. A mãe te ama. A mãe te respeita. A mãe te pede conselhos, a mãe te pede para abraçar quando a gente está chorando. E muitas vezes eu não pude contar com a minha própria mãe para fazer isso. Eu não tenho mais pai, eu não pude fazer mais isso. Que Nossa Senhora do Carmo te ajude e acompanhe sempre na caminhada para o céu. Obrigado. E muito obrigado mesmo. Poxa, eu precisava ouvir isso. E aí, desde lá, eu decidi nunca mais ir para uma igreja evangélica. Eu cheguei a me aposentar. Falei assim, me chamaram para fazer um congresso sobre o Espírito Santo. Eu escrevi o congresso todinho e entreguei. Olha, eu falei com meu primo, inclusive, que é apóstolo, esses apóstolos que tem aí. Falei com ele assim: olha, estou te entregando. Esse aqui é o meu último seminário. Eu não quero pregar. Chame pessoas para pregar. Pregue, dê administração. Eu já estava com algumas teorias que eu venho estudando no catolicismo, ou seja, eu catequizei aqueles crentes tudinho. Sem querer. Então, eles foram lá, ministraram. E aí eu me aposentei. Me deram honras, me deram honrarias, eu agradeço pelas honrarias. Meu padrasto depois ficou me enchendo o saco. Aí eu falei: olha, eu bato o martelo, eu não vou mais pregar. Não vou mais pregar. Porque eu sabia no meu coração que eu já tinha me tornado católico. Não tinha mais porquê estar trabalhando como missionário evangélico. Não tinha mais porquê. Demorei muito para revelar a verdade. Hoje todos os meus parentes sabem que eu sou católico. Mas foi difícil para mim. Foi muito difícil para mim. Aliás, a internet acompanhou o quanto foi difícil para mim fazer isso. Eu sou o único católico da família. Eu também tenho 4 tios evangélicos. Eles são todos fanáticos. Me odeiam porque eu e minha família somos católicos. Pois é, hoje eu e minha esposa, a minha filha mais velha, no meu segundo casamento, ela tem ela tem uma simpatia pela Igreja Católica, né? Já assistiu missa, gosta da missa, mas ainda não tive a oportunidade dela se converter. Eu quero que ela se converta, assim como eu tive a oportunidade de se converter. Eu não posso obrigar minha filha a fazer, né? Então, é uma coisa, é uma maravilha que isso acontece, né? É triste ver familiares que têm aversão à fé católica. Exatamente, é triste, muito triste. Mas tem, devido a essas teorias que a gente está discutindo aqui, né? Então, olha só, deixa eu trazer aqui uma coisa aqui para vocês. Eu estava falando aqui sobre... Ah, tá. Então, assim, qual é o livro base dessa teoria maluca que essa pastora levantou? É o livro do Bispo Edir Macedo, chamado Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. Então, é um dos livros mais famosos dele, tá? Ele defende que as entidades espirituais de outras religiões são, na verdade, demônios disfarçados, tá? Inclusive, dentro dessas premissas que foram colocadas aqui, aliás, tem um livro, eu ia pesquisar aqui, mas tem um livro que eu li do René Terranova, chamado Babilônia e Roma, né? Babilônia e Roma, dizendo que a diferença é o mesmo, alguma coisa assim do tipo, né? Tem outro livro que eu também li dele, são Derrubando Gigantes e Atos Proféticos, Comando de Deus ou Invenção Humana. Também dentro dessa temática, tá? Mas vamos lá. Não tá bom? Então são 3 livros, para falar a verdade.
um livro Atos Proféticos, Derrubando Gigantes, e tem um livro Babilônia e Roma, né? Inclusive, que diz sobre isso aí, tá? Tem Louvor em Meio à Guerra, Restauração ao Altar da Adoração, né? Tem vários livros do René Terranova com essa linha de pensamento, né? Então, aqui está dizendo que não tem. Tem sim, porque eu já li. Tudo no tempo de Deus, tudo no tempo de Deus, eu acredito nisso. Então, eles tratam, tanto o René Terranova quanto o Edir Macedo, eles tratam a vida cristã como uma batalha espiritual constante. Então, isso deixa os caras malucos, tá? Uma luta contra principados e potestades, né? Foco em Efésios 6:12, né? E o uso do jejum e oração e estratégias espirituais para derrotar esses demônios, tá? Ponto de conexão com o Edir Macedo, ele vai funcionar da seguinte forma, entre René Terranova e Edir Macedo. Eles vão funcionar que os demônios atuam diretamente no mundo e que existe uma necessidade de combate espiritual. Inclusive, a Universal tem sua forma, a Mundial do Reino a Mundial do Poder de Deus também tem a sua forma, a Igreja da Graça tem a sua forma de batalhar. Deus não pede dinheiro a ninguém, com certeza, mas aí não é de dinheiro por enquanto que se trata, mas é bacana você trazer esse ponto aqui. Porque a Deus e Amor trata de uma forma, a Assembleia de Deus trata de uma forma, mas todos eles têm esse ponto comum. Todos eles têm esse ponto comum. Eles vão pedir dinheiro, com certeza, claro, sim. Mas o ponto do engano não é a estratégia do dinheiro. Eles podem usar a estratégia do dinheiro para encher o templo. Ele é um mecanismo de estratégia de encher o templo. Aliás, quando eu era protestante, eu lancei a seguinte premissa: Espírito Santo não lota igrejas. Não. O que lota igrejas é o espírito do mundo. Se a igreja que você frequenta, ela vive lotada, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu levantava essa bola aqui. Entendeu? Porque o Espírito Santo ele não costuma encher igrejas. Ele enche pessoas. E não são todas as pessoas que são atraídas pelo poder do Espírito Santo. Tem pessoas que acham que o Espírito Santo ele só serve para você, ele entra no seu corpo para você fazer performances dentro de um templo. Rodopios, profetadas e tudo mais. Sendo que o Espírito Santo ele tem uma função específica, que é convencer o homem do pecado e do juízo. O que passar disso é enganação. E aí, usam o dinheiro, como disse a colega, para encher a igreja. Eu comparo isso ao episódio do paralítico, do tanque. Paralítico do tanque de Betesda, que multidões entravam nas águas para entrar nas águas pelo toque. O anjo tocou na água, todo mundo era curado. E aí, o paralítico queria entrar no tanque e não conseguia entrar no tanque. Jesus foi lá pessoalmente e falou: olha, eu não estou no tanque, eu estou aqui, do seu lado. Eu quero entrar no seu coração. Você recebe? Recebo. E ele foi curado. Porque, aliás, Jesus Cristo diz assim: não acredites quando a multidão te diz: olha, ali está Cristo está ali. Não acredite. Não acredite. Porque onde está Jesus, todo olho verá. E qual é a igreja que todo mundo vê? Pelo menos a maioria para tacar pedra. É na igreja católica. E onde está Cristo na igreja católica? Está principalmente na Eucaristia. Num pedaço de pão.
Muitos de nós colocamos Cristo, né, um pedaço de pão, dentro do Santíssimo, e através do Santíssimo nós adoramos a Cristo em corpo. A minha paróquia só enche de gente quando é festa da padroeira. E dias de guarda, como quarta-feira de cinzas, quaresma e outros meses, só vão 60 pessoas para a missa, é uma verdade. Mas não lamente, não lamente. Não lamente se a sua igreja não enche. Porque quem faz isso são os protestantes. Quando eles falam que a igreja não enche, é porque tem alguma coisa de errado com o líder. Eles falam isso. Isso está errado. Isso está errado. Nem acredito nessa bobeira, não. Se a sua igreja está dando pouca gente, dá graças a Deus. Porque Deus quer falar no teu íntimo, Ele quer falar com você. Deus quer falar conosco. Hoje eu tô indignado. Hoje que fui me confessar, aí fizeram um tal de confissão coletiva. Gente, eu moro numa cidade grande. Eu moro numa cidade que tem mais de 2 milhões de habitantes. Eu moro numa cidade que tem igrejas a rodo. Mas resolver fazer confissão coletiva. Tá errado, cara. Aliás, eu postei vídeo aqui, postei vídeo com falas do padre Paulo Ricardo, tem falas do padre Paulo Marinho, tem falas do padre Duarte Lara, tem vários padres falando aqui que é errado. Errado. Só em situações extremas que é aceitado fazer a confissão coletiva. E não foi o caso. Então, estou indignado com isso. Fiz, porque não conseguimos. A igreja aqui de perto de casa está fechada no dia que o pessoal está procurando para confessar. Então, eu tive que me dirigir ao bairro da Aparecida para poder confessar. E me deparo com uma situação dessa. Realmente é lamentável. Lamentável. Tá? Acho que o padre não pode tirar férias nesse momento de que o pessoal quer se confessar. Não tem como, cara. Não tem como. Uma igreja redentorista tem vários padres. Então, no dia de novena, pelo amor de Deus, a quantidade de padres é sensacional. Aliás, justamente sabendo disso, eu quero ver se na terça-feira eu vou me confessar. Porque para mim é difícil de confessar, porque eu trabalho perto de uma igreja pequena. E geralmente igreja pequena a gente só abre 2 vezes na semana. Infelizmente, é uma situação que a gente enfrenta. Moro numa cidade que tem 10 mil habitantes e sim tivemos um mutirão de confissão uma semana antes da Semana Santa. Pois é. E eu estava comentando com minha esposa que os padres deviam ser mais maleáveis para as pessoas que trabalham. Que católico não é só aquele cara que passa o dia todo sem fazer nada. Tem muitos trabalhadores que são católicos e que precisam ser assistidos pelos padres. Que a igreja precisa rever essa situação. Estava conversando com a minha esposa a respeito disso, estou abrindo meu jogo com vocês. Tinha que ter uma saída. Então, e aí eles vão usar sempre essa escritura contra a situação aí, né? Aplicação direta contra Maria, né? René Terranova nunca escreveu um livro contra Maria, mas sua teologia leva a conclusões que devoções devem ser engano espiritual, símbolos religiosos podem ser associados a influências espirituais, títulos como Rainha do Céu são reinterpretados negativamente. Resultado, alguns seguidores aplicam isso à devoção mariana, tá? É o que a gente viu aí nessa mulher, né? O Edir Macedo, ele é mais direto a classificar entidades espirituais como demônios. O René Terranova, ele é mais voltado a estratégias espirituais e batalha invisível. Tá? A Igreja Católica responde: Maria não é entidade espiritual, não atua como força territorial e não é objeto de guerra espiritual. Né? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o tópico primário. A gente já fugiu bastante do tema. Eu falei que já sobre confissão coletiva, Olha só. Eles fazem uma referência à Rainha dos Céus e eles vão usar o seguinte versículo. Olha só. Jeremias capítulo 7. Aliás, eles usam muito o livro de Jeremias, né? Pelo amor de Deus. Acho que se Jeremias fosse vivo nessa época, ele ia ter tanta vergonha das pessoas que usam os textos de Jeremias.
Ia ter muita vergonha de ver o tipo de pessoas que usam muito o livro de Jeremias. Então, Jeremias capítulo 7, versículo 44. Capítulo 7 e capítulo 44. Então, vamos lá, que agora vai ser. Então, eles pegam esse texto aqui: confianças vãs do povo. A palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias nos termos seguintes: põe-te em pé à porta da casa do Senhor e prega aí essas palavras. Ouvi a palavra do Senhor, vós todos os filhos de Judá, que entrais por essas portas para adorar o Senhor. Eis que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: tornai bons os vossos caminhos e vossas obras, e eu habitarei convosco neste lugar. Não ponhais a vossa confiança em palavras de mentira dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se dirigirdes bem os vossos caminhos, se emendares as vossas obras, se fizerdes justiça aos que pleteiam entre si, se não oprimirdes o peregrino, o órfão e a viúva, nem derramardes o sangue inocente neste lugar, se não andardes após os deuses alheios para a vossa desgraça, que é o único ponto que eles pegam, né? É o único ponto que eles pegam. Ano passado,